Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa Sejam noite. bem-vindos à nossa oficina. Valéria, é aluna, né? Sim. Eu sou a professora Simone, para quem não me conhece, tá? Eu sou da unidade aqui de Rio Preto. E hoje a gente vai estar abordando um tema bem bacana, tá? Que eu trouxe para vocês, né? A gente vai estar falando sobre a tecnologia nos tempos de isolamento social. Olha só, tá? É um tema bem bacana que a gente escolheu para estar desenvolvendo com vocês, tá? E eu vou estar passando para vocês alguns tópicos e daí no final a gente abre um bate-papo para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Como está entrando bastante gente, eu vou... Oi. Oi. Boa tarde, a Carla. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oi, Boa Carla. tarde. Dá uma reforçada no meio da oficina, de novo, o pessoal colocar o nome e a unidade, Sim. tá? Porque às vezes o pessoal entra no meio da oficina para frente, né, e acaba esquecendo, tá? Não, tudo bem, Carla. Eu vou... Se eu esquecer assim no meio, você me dá um toque também. Não, mas não quero atrapalhar e interromper vocês. Gente, boa oficina para vocês. Obrigada, Carla. Bom, então, só continuando aqui, eu vou desativar o som de vocês, tá? Para não dar aquele eco durante a nossa oficina, tá? Se vocês precisarem falar alguma coisa, pode chamar, tá? Que daí eu habilito aqui, ou vocês mesmos podem habilitar, tá bom? Lembrando o que a Carla acabou de falar mesmo, coloquem o nome no bate-papo aqui, tá? O seu nome e a unidade de onde você estuda, tá? Qual a sua unidade, se é Ribeirão, se é aqui de Rio Preto, tá? Então, vamos lá. Coloca no bate-papo mesmo, tá? A gente vai falar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente estar acompanhando, tá? E aí a gente vai conversando a respeito. Deixa eu pôr aqui. Vou expandir aqui a tela, tá? Então, o assunto de hoje é a tecnologia nos tempos de isolamento social, né? Então, nessa época que a gente está em reclusão, digamos assim, né? Sem poder passear, sem poder sair, o que a gente pode estar fazendo, né? O que aconteceu, né? Então, antes da pandemia, antes de começar tudo isso, a gente poderia falar sobre, a gente poderia ter um pouco de aglomeração, a gente podia ir para a escola normal, né? Visitar o shopping, né, que faz tempo, festas em família, né? Se divertir com os amigos, né? Então, tudo isso antes dessa época, né? E acho que o principal, que é o que talvez faça falta para muita gente, para mim faz, que é o abraço, né? Então, às vezes, a gente não pode ter contato, né? Então, às vezes, a gente vê aquela pessoa que a gente viu há tanto tempo e não pode estar abraçando. Mas antes, né? Antes da pandemia mesmo, a internet, né? Essa parte da tecnologia, né? De você ficar o tempo todo no celular, era visto como um meio de afastar as pessoas, né? Então, você estava dentro da sua casa, mas o tempo todo no celular, conectado. Você poderia estar falando com várias pessoas de outros lugares, né? Mas dentro da sua casa, você não tinha aquele contato. Então, a tecnologia era vista como uma parte, assim, que afastava as pessoas de dentro da casa mesmo, né? E agora, nessa época de reclusão, né, ela está sendo vista como um benefício para aproximar as pessoas, né? Então, assim, a gente não pode estar indo visitar aquela pessoa que a gente ia com frequência, então a gente faz uma chamada de vídeo. A gente pode estar comprando pela internet para a própria pessoa também, né? Então, a gente mudou muita coisa com relação a essa pandemia, né?
Vou chamar mais algumas pessoas que estão entrando. Né? E então, agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem provocado na sociedade, nos meios de compra, nas empresas, né? O que tem afetado esse novo mundo que a gente está vivendo agora, provocado pelo isolamento, né? Então, o isolamento social provocado pelo coronavírus tem deixado o mundo muito mais conectado à internet, né? Todo mundo está acessando o computador de alguma forma, né? E isso força a gente, algumas pessoas que não têm tanto contato com a internet, né? No caso, o celular, o computador, faz com que a gente tende a se adaptar, né? Então, você tem que sempre, de qualquer jeito, vai ser uma obrigação, né? Você vai ter que estar sempre ali conectado. Então, no nosso caso, assim, em tempos de isolamento social, a única opção que a gente tem para frear, né, a disseminação do vírus é ficando em casa, até se der certo essa vacina, voltar tudo ao normal. E aí que acontece aquele desafio maior, né, que é adaptar a nova realidade e reinventar, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê aí comerciantes que antes só vendiam ao vivo, né? Todo mundo ia lá e comprava. Hoje elas estão se adaptando para essa nova realidade, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Pessoal que está entrando agora, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Simone, sou aqui do Sebrae de Rio Preto. A hora que vocês entrarem, coloca o nome lá no bate-papo, tá? A unidade que vocês estudam, para que a gente fique sabendo de onde que você é, tá bom? Mais um aqui. Vamos lá. Lembrando, outra coisa importantíssima. A gente está navegando, está tendo muito acesso à internet, né? Facilidades e tudo mais. A gente tem que ficar de olho na segurança, né? Na segurança dos nossos equipamentos. Então, sempre passar um antivírus, sempre ver se o ambiente que você está comprando é seguro, se onde você está navegando é seguro, tá? Para que você não seja prejudicado lá na frente, né? Roubo de informações, clonagem de páginas, entre outras coisas, né? O que aconteceu com essa época, né? Nessa época que a gente está vivendo? O novo normal do consumo. Então, além do comércio online das entregas, que foi modificado, né? Aumentou bastante, logo no começo da pandemia, muitos itens de informática, eletrônicos no caso, acabaram sendo mais utilizados, né? Por mais duas pessoas aqui. Outra coisa também, e aumentou o preço também. Se você for verificar na internet o preço desses eletrônicos, então aumentou um pouco mais, tá? Então, porque está tendo muita procura, muita gente está querendo ficar conectado, né? Então, aumentou-se um pouco mais o preço desses equipamentos. Mas o que aconteceu? Fez com que a economia, para algumas empresas, né, no caso, melhorasse, né? Tem empresas que acabaram não tendo o mesmo jeito que essas outras, né? Essa tela. Eu não estou vendo a professora. Tá vendo? Pessoal, tá acontecendo algum problema? Quem que tá com problema? Bom, então vamos continuar. Então, o que aconteceu? Com a quarentena e o distanciamento social, a falta de estoque em alguns produtos, no ponto de venda,
o que aconteceu? Tem contribuído para o crescimento do e-commerce no Brasil nos últimos meses, né? E a tendência é que depois que passa a pandemia, ainda continue nesse crescimento online. Então, como a gente está ficando muito tempo em casa, então acontece que a gente precisa fazer as nossas compras, né? Seja ela em supermercado, comida, né? Fast food, essas coisas assim, a gente não está saindo para comprar. Então, o que acontece? Você tem que solicitar pela internet. Então, isso aumentou bastante o crescimento desse tipo de economia, tá? Muita gente, que nem aqui eu trouxe para vocês esse gráfico, aumentou bastante por cento na realização da primeira compra online. Então, com essa parte da pandemia, acabou favorecendo algumas empresas na parte da economia, tá? Outra coisa, as lives de artistas do mundo inteiro. Quando que você imaginar que você fosse conseguir participar de um show, né, daquele seu artista, né, várias músicas, sem ter que sair de casa? Olha que bacana, né? Então, foi muito bacana nessa parte, né, que o que aconteceu? Os artistas viram-se, né, porque o show não podia acontecer. Então, o que aconteceu? Eles resolveram inovar, transmitindo da sua própria casa, né? Vários shows de várias horas, né? Então, é muito bacana essa parte, porque acabou melhorando, talvez, né? Essa parte dos artistas, né? Beneficiando eles e nós também, né? Porque quando que a gente ia conseguir assistir um show, né, de várias horas de um determinado artista em algum tempo, né? Pessoal que está entrando agora, não esquece de colocar o nome, tá? E a unidade da onde você estuda, tá? Lá no bate-papo. Outra coisa também que aconteceu, festas online, interação social. Adaptou-se, né? Ou seja, a gente não vai mais em festa, mas a festa vem até nós. Ou seja, a gente faz a festa e participa com os colegas, né? Com os amigos, né? E tudo mais, só que de forma online, né? Esse daqui, ó, por exemplo, que nem já tinham marcado, né? Chá, chá de bebê, né? Então agora adaptou-se, né? Não deixa de ter o chá, mas com mais segurança, é claro, né? Igual a festa, né? Festa de aniversário, então teve que ser adaptado. Não é igual, mas é o que dá para fazer, não é verdade? Outra coisa, as festas, né, de crianças, principalmente quando você projeta aquela festinha para criança e tudo mais, olha lá, dá para fazer, né? Não é daquele jeito que a gente gostaria, não é do jeito que elas gostariam, mas não deixa passar em branco, né? Outra coisa também, os profissionais que se reinventaram em trabalhos online, né? Então, para não perder os clientes e manter a qualidade dos seus serviços, muitos profissionais tiveram que adaptar, né? Então, por exemplo, a gente tem lá até as consultas, né? Porque no começo da pandemia tudo fechou, né? Então, a gente não conseguia atendimento médico nem nada, teve que ficar o tempo todo em casa. E o que esses profissionais fizeram para que não deixasse de atender o paciente, né? Então, eles colocaram essa modalidade atendimento online, né? Então, você consegue falar com o seu médico, né? Através do computador. Olha que bacana. Outras, por exemplo, as aulas presenciais, por exemplo, que nem eu trouxe aqui aula de violão, aula de instrumentos, alguma escola de música, o que eles fizeram? Para não prejudicar o aluno que precisa da aula, resolveram fazer as aulas online, ao vivo, né? Então, também participam. Da mesma forma também, se vocês olharem, por exemplo, o futebol que parou, vamos por esse exemplo. Os profissionais, eles não pararam de treinar, eles treinam em casa.
E o acompanhamento deles é com o preparador físico de modo online, né? Então, o preparador físico está vendo como eles estão fazendo, desenvolvendo o trabalho deles, para que eles não fiquem parados, né? Para que não sofram nenhuma perda, né? Então, por isso que até agora voltaram e eles estão bem, né? Academia, que foi quando parou também total, né? Então, a gente não pode ir na academia. Então, a academia vem até nós. Então, são ideias que o pessoal tem tido para que eles não parem de trabalhar, para que tenham a sua renda, né? Consigam manter os empregos também, né? Porque o que acontece? Muita gente precisa do trabalho, né? Então, assim, esses profissionais, esses donos das empresas viram que vamos adaptar, vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? E tá dando certo. Academia online, né? Então, você que tem a sua academia, que sempre ia na academia, procura ver se não tiver ainda essa modalidade, para que você não perca, né? O seu foco, né? Outra coisa, o que mudou bastante também foi o ensino, né? Então, pararam as escolas, então agora está sendo tudo online, muitos professores se adaptando a essa realidade, né? A gente também apanha bastante, né? Para trazer um padrão de qualidade para vocês. Então, no caso, assim, os professores que não tinham essa facilidade em trabalhar com a tecnologia foram obrigados, de repente, a ter que se posicionar na frente de uma câmera, dar aquela aula, fazer aquela gravação e tentar trazer aquele mesmo conteúdo de forma que o aluno entendesse. Imagine só as crianças, né? Que de repente foram cortadas das escolas, né? De repente tem que se ver dentro de casa e tendo que assistir aulas diretamente do computador. Então, uma novidade também para elas e para os professores também, né? Então, para não perder essa qualidade, os professores também tiveram que se adaptar. Uma coisa que mudou também, que aumentou bastante, é o serviço de delivery e de drive-thru, né? Então, houve um aumento significativo nessas áreas, né? Por quê? Tá todo mundo pedindo serviço em casa, ou então você pede e vai retirar, né? Então, fica muito mais fácil e muito mais rápido. E com essa quarentena, os consumidores, eles precisaram mudar drasticamente os hábitos de consumo. Então, nem todo mundo gostava de ficar pedindo comida, né? Então, preferia ir lá no estabelecimento, sentar, comer. Mas, para não perder, né? Porque você gosta, às vezes, de ter aquela comida, aquele tipo de refeição, então você pede, a pessoa entrega. Então, aumentou-se bastante esse tipo de serviço, tá? A gente chama esse tipo de serviço de entrega, né? Que ficou bastante mais popularizado, né? E eu acho, assim, provavelmente, pelo menos as pesquisas que a gente acabou fazendo, essa modalidade provavelmente vai se manter após a pandemia, tá? E o home office, né? É um trabalho, né, que você tem que fazer de casa, né? Então, muitas empresas se viram obrigadas a trabalhar de forma home office, tentando manter a produtividade e a qualidade no atendimento ao cliente, além de frear o desligamento de muitos funcionários. Então, muitos serviços que antes eram excepcionalmente presenciais, hoje a gente pode acessar eles através de alguns cliques. Por exemplo, o poupa-tempo, né? Então, a gente tinha muita coisa no poupa-tempo que a gente tinha que ir lá e resolver. Hoje você pode acessar pelo seu celular, fazer e resolver várias coisas através do celular mesmo, tá? Voltando um pouquinho através da parte da educação, muitos profissionais também conseguiram, nessa época de pandemia, melhorar a sua qualificação profissional através de cursos, né? Então, porque você está mais tempo em casa,
Então, talvez você tenha mais tempo para fazer algum outro curso que você gostaria de fazer e não tinha tempo, agora você já tem, né? Aí, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Dessa parte da pandemia, né? Que a gente pode estar falando. Que tipo de desvantagens, por exemplo? Uma delas é a adaptação do serviço em escritório para home office, uma vantagem, né? Então, ou seja, você trabalhava lá no escritório, então você tem lá, você não gasta com combustível, né? Você pode dormir um pouco mais, né? E acordar um pouco antes do trabalho, então você não tem aquele transporte para você, e tinha gente que ia de ônibus, né? Então você não perde tanto tempo para você poder entrar no seu trabalho. Tempo para ficar mais perto das pessoas que convivem com você, né? Então, por exemplo, às vezes, com esse espaço de tempo que você tem mais em casa, e tendo que ficar ali, por exemplo, trabalhando com as crianças, né? Fazendo as tarefas com elas, então, você tem aquela proximidade das pessoas que estão com você, né? Como eu falei para vocês, economizar combustível, compras, passeios. Então, por exemplo, aquele passeio que você fazia no final de semana, que você gastava um certo valor, agora você consegue já diminuir um pouco, porque você não vai ter mais esse gasto, né? Compras, né? Então, às vezes você precisava comprar, sair para uma loja, comprar alguma coisa que você tinha necessidade de ir, por exemplo, para uma festa, então agora já não tem mais a festa, então não tem necessidade de comprar aquela roupa nova e ter aquele gasto excessivo, né? Assistir os seus programas favoritos, né? Então, maratonar Netflix, né? Quem gosta, as lives dos seus artistas, né? Então, também, domingão aí cheio de live para você curtir. Aquele livro que você não tinha tempo para ler, né? Quem sabe agora, nessa época de quarentena, deu tempo de você terminar. Só lembrando aqui, pessoal, quem está entrando agora, não esqueça de colocar o nome, tá? A unidade que você estuda também ali no bate-papo, tá? Outra coisa, fazer cursos, experimentar receitas. Então, nessa pandemia aí, quantas pessoas na parte, se reinventou na parte culinária, né? Resolveu fazer alguma coisa diferente, tentar, porque tem tempo, né? Fazer aquele curso que você estava precisando, que você queria tanto, agora ficou mais tranquilo para fazer. Mais atenção e participação nas tarefas escolares, aquele negócio que eu falei para vocês a respeito das crianças, né? Que se viram não tendo mais aquele apoio da professora, aquele contato, né? Aquela paciência. Então, agora eles estão sendo mais monitorados por nós, né? Por vocês, para estar ajudando nessas tarefinhas escolares. Entre outras vantagens que a gente tem. Mas também, além disso, ainda tem as desvantagens. Que tipo de desvantagem, né? Do home office, a interferência. Então, por exemplo, a gente faz o trabalho de casa, justamente naquela hora passa o carro do ovo. Já perceberam isso? Não sei quem, alguns de vocês trabalham em home office, alguma coisa assim, é incrível. Você começa a fazer o trabalho, aparece alguma interferência. É o carro do ovo, é o cachorro que começa a latir, é alguma coisa que começa a surgir da onde que não tem. Então, as interferências são muito difíceis, né, de lidar. Falta de paciência com as pessoas que convivem com você. Não sei se com vocês, depois a gente vai abrir um tempinho para a gente conversar, mas, assim, eu acho que nessa época de pandemia, a gente ter ficado muito mais tempo juntos, talvez a paciência não esteja sendo uma das principais coisas que acontecem com a gente, né? Então, a falta de paciência acho que está um pouquinho mais à flor da pele, né? Então, você está convivendo muito tempo com as pessoas, então acaba que você fala alguma coisa que já não cai legal, né? Ficar tanto tempo em casa, preso, sem poder sair. Então, você fica lá, nossa, hoje eu não vou para lugar nenhum. Chegou sábado, domingo, tudo fechado.
Agora até mercado está fechado. O único lugar que você tinha para ir, você não pode mais ir também, porque no final de semana também está fechado. Então, muitas coisas acabaram tendo que ser adaptadas para essa nova realidade, né? Lembrando que sempre essas medidas são necessárias para que a gente possa conter essa disseminação que está aumentando a cada dia mais, né? E a gente não sabe, a gente não entende ainda como funciona essa doença no corpo humano realmente. Tem pessoas que dá uma gripe, tem pessoas que não tem sintoma nenhum, mas tem aquelas pessoas que são mais atacadas, indo até a falecer ou tendo alguma outra conformidade ruim, né? Então, a gente não sabe como ela se manifesta. Então, se a gente não sabe, então é melhor prevenir e ficar em casa se a gente conseguir, se a gente puder, né? Outras coisas também, ó. Os programas e as lives já não são mais interessantes. Então, 4 meses em casa, né? 4 meses em casa e a gente fica lá, Netflix, que mais? Netflix, YouTube, live. Então, às vezes, já não tem mais aquela opção para você estar assistindo mais coisas, né? Então, isso daí estressa um pouco. Que é o próximo tópico aqui, ó. Estresse. Então, essa pandemia tem gerado muito estresse nas pessoas, né? Muito estresse. O estresse causa insônia, o que vem uma depressão ou até mesmo uma ansiedade, né? Então, essa pandemia, ela tem os seus prós e os seus contras, né? Então, nesse caso aqui, acaba interferindo no nosso cotidiano, né? Então, uma depressão, uma ansiedade, uma falta de sono, a gente não consegue dormir adequadamente, então isso gera um transtorno, aí no outro dia tem que trabalhar, entendeu? Ou no outro dia acaba que talvez pessoas estejam desempregadas, né? Então fica pensando, nossa, minha conta vai chegar, com que dinheiro que eu vou pagar, né? Então, isso é uma desvantagem, tá? Agora, eu vou abrir para vocês alguns tópicos para a gente conversar, tá? Se alguém quiser falar, quiser abrir o microfone, tá? Só abre um de cada vez para a gente não ter aquela microfonia, tá? Então, uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem: o que você tem feito nessa época de isolamento social? Alguém quer falar alguma coisa? Eu trabalho, eu, a Delvânia, Delvânia? estou trabalhando ainda normal, mas já estou me sentindo ansiosa também, porque não aguento, não sei dar aula para minhas crianças. Eu chego em casa, eles estão com a energia Rayovac, Duracell, 220, alcalinas, tudo junto, bateria Moura. E eu não tenho a energia que eles têm, porque eu já chego cansada do trabalho. E isso já está me deixando com insônia, mas a gente vai caminhando, né? É complicado, né? Aqui eu só tenho uma, mas ela também é ligada no 220. É o dia inteiro, né? Se você for e tem as tarefas e a gente às vezes não sabe, você pergunta para a professora e nem a professora sabe responder ao certo na hora que você precisa, mas é aquele negócio, a gente vai ter que se adaptar, né? Então, paciência, né? Tentar ver porque na verdade eles não têm culpa, né? Então a gente também não tem culpa de chegar cansado, né? Então a gente vai ter que dosar, né? A gente vai ter que dosar um pouco essa parte. Mas obrigada. Quem mais quer falar? Ou para espalhar as cinzas da mãe, ou pulou e matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha. Outra pergunta, ó. Deixa eu ver, tem alguém falando alguma coisa no bate-papo que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Deixa eu ver. Eu consigo puxar aqui. Ó, o que você fez durante a pandemia que não teria feito numa época que estivesse normal? Quem quer falar essa? O que vocês conseguiram fazer durante a pandemia?
Bom, professora, eu vou falar. Meu nome é Valéria. Oi, Valéria. Eu comecei a fazer o curso. Antes eu não tinha tempo e com esse tempo agora eu consegui focar todo o meu tempo em estudando, fazendo o curso. Está sendo algo muito bom para mim. Bacana. Que cursos você tem feito, Valéria? O do Sebrae mesmo. Ai, nossa, que bom! Comecei a fazer. Sempre quis fazer e agora eu tenho tempo. E estou gostando bastante. Ah, que bom. Sabe por quê? Assim, a gente adaptou, né, as nossas aulas para o modo online, né? Então, a gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando, bacana, dando esse feedback para a gente, inclusive em sala de aula mesmo, né? É muito bom. A gente teve que se adaptar também, né? Com certeza. Outra coisa, do que você sente mais falta? Quem quer falar essa? O que você sente mais falta nesses 4 meses que a gente está em casa? Sinto falta de ir à igreja. A igreja, Eu também. a igreja. O que mais? Da família também. Da família. Igreja. Que a Eu que eu gente tenho não- mais falta é na hora do louvor da igreja. Tava todo mundo na igreja. Então, mas, por exemplo, tem igrejas que estão fazendo modalidade online. A sua igreja lá não tem essa modalidade ainda? A minha tem. Então, dá para acompanhar. Não é igual tá lá, né? Mas pelo menos você visualiza um pouco, vê o pessoal, né? Já é alguma coisa. Mas é uma coisa que a gente sente falta, né? Muito. Sim. Deixa eu ver aqui, do Tauana, vou ler. Verdade, estresse, mas estou conseguindo, me ocupando, tocando teclado, bacana, isso mesmo. O que mais estão me incomodando são as aulas em casa. As oficinas eu tenho conseguido acompanhar, é complicado mesmo, viu? A próxima, gente, como você tem lidado com esse novo normal? O que você tem sentido? Como que você tem feito, né? Como que você está lidando? Está sendo normal para você? Está se acostumando? Está sendo difícil? Como foi no começo? Não é fácil, doutor, mas a gente tem que manter o equilíbrio, senão a gente não consegue, né? Sim. Comecei a fazer curso para poder tentar não ficar ansiosa, está me ajudando bastante. E acabei vendo uma oportunidade em todo esse processo. Mas a gente se sente muito sozinho nessa época, apesar de que estamos em quadro em casa, mas a falta das pessoas que eram mais próximas, né? A gente sente medo de perder elas, a gente sente um pouco de solidão. Mas a gente vai trabalhando. Bacana, viu? Mas vai passar. Vai passar, se Deus quiser, a gente já estamos vendo uma esperança aí nessa vacina, né? Então, vamos torcer para tudo dar certo. Esse ano é um ano difícil, né? Então, a gente tem que sempre ter otimismo, né? Que tudo vai dar certo, porque é aquele negócio. Pensamento positivo gera atitudes positivas. Então, é aquilo que a gente tem que pensar. Vai dar certo, vai passar e sempre se precavendo, se prevenindo, tomando cuidado com as coisas, né? Com as pessoas. Se você puder falar para aquela pessoa que, olha, não tô nem aí, que se dane, já dá conversar com a pessoa, entendeu? Tentar mostrar, porque tem gente que tá achando que isso é brincadeira, né? E na verdade não é, né? Sim. A última pergunta. Oi? Quem falou? Eu disse assim, professora, que muitos não acreditam. Eu mesmo tenho meu cunhado, ele é vigilante, né? Ele não acredita, ele acha que, não é nada não. E sempre está fazendo
festa na casa dele, chamando pessoas. Não se preocupa. E meu irmão já tá com medo, né? Porque a Sai, Valéria, sempre tá indo gente na casa dele, mesmo que seja do convívio. Mas você não sabe onde a pessoa foi, se a pessoa lavou a mão. Então, o certo é a gente ficar em casa mesmo e tentar, né, lidar com a situação até a gente poder abraçar, se ver todo mundo de novo. É verdade, Valéria. Deixa eu ver, mais um comentário aqui. Tauana, Sebrac Ribeirão. Eu mesmo peguei esse vírus, ainda estou em isolamento. Se cuida, pelo amor de Deus. Se cuida, fica de olho, procura o posto se precisar, se for necessário. Tá sempre atento aos sintomas, né, para não deixar ficar grave, né? E as pessoas à sua volta? Você tem notado mudanças de comportamento com as pessoas que convivem com você, ou aqueles colegas de trabalho, ou vizinhança? O que vocês têm notado? Tá bom. Tá pronto. Ótimo, irmão. Alguém quer falar? Mal posso acreditar. Eu trabalho, tenho afastado já 12 dias, daqui 4 dias ele volta para o trabalho. A gente tem visto que a empresa está se preocupando com os funcionários, mas os próprios funcionários não se preocupam entre si, entendeu? A gente tem desleixo, né? Na empresa que eu trabalho é um condomínio de salas de comercial, e tem muitas salas que estão fechando pelo fato da pandemia, e isso tem, assim, preocupado um pouco a administração da empresa, né? Por isso que a empresa se preocupa, mas os funcionários não. É complicado, né? Porque, na verdade, isso daí tem que vir preocupação de todos. A gente até sente falta deles, né? Porque sentar lá fora, conversar um pouquinho, mas a gente sabe que estão se protegendo, estão buscando se proteger. Isso é bom. Uhum. A pergunta, a Tauana está perguntando, a pergunta é: e as pessoas à sua volta? Você tem notado mudança de comportamento? Essa pergunta que eu fiz, Tauana. Como que as pessoas ao seu redor, se alguém mudou, se está mais bravo, se está mais sensível, entendeu? Era essa a pergunta que eu deixei na última pergunta. Nesse caso, meu marido está muito mais bravo do que antes. Ele ficou mais agitado que antes, mas por causa das crianças. Aqui em casa é do mesmo jeito. Né? A gente acaba mudando um pouquinho. E a mulher tem que ter mais paciência, né, nessas horas. Ai, A gente tem que respirar fundo, fazer cara de paisagem. verdade. Mas não tem paciência, porque eu estou precisando comprar. A minha já. Verdade. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bacana trocar esse papinho com vocês, tá? Passar um pouquinho do que a gente está vivenciando. E espero vê-los numa próxima oficina, tá bom? Ok. Obrigada por hoje, viu? Até a Obrigada. próxima. Até amanhã para você, Até tá? amanhã, Valéria. Se cuidem, viu? E fiquem em casa, hein? Tchau, gente. Tchau. Obrigada.